como foi o dia da nossa saída. Então vamos para a parte que a maioria vem me pedindo, como foi o dia que a gente saiu. A verdade é que nós já tínhamos decidido meses antes. Colocamos até uma data, seria 15 de novembro. E fizemos um voto ali com Deus. Senhor, se formos trocados antes dessa data, então não é a nossa decisão, é a tua. Entenderemos que não vai ser na nossa data, vai ser na dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Era uma quarta-feira, estava na igreja, era Santa Ceia, e eu estava ali na reunião, tomando a Santa Ceia, e enquanto tudo acontecia ali ao meu redor, dentro de mim só tinha uma oração. Senhor, eu quero viver o teu evangelho de verdade, numa igreja cristocêntrica, que te adore como tu és. Me permita viver isso antes que o Senhor venha. Aquilo queimava dentro de mim, foi muito forte. Saímos ali da reunião, caminhando para casa, e no caminho nós começamos a conversar em adiar a nossa saída, que faltariam uns 20 dias. Porque a real é que a gente não tinha condição financeira nenhuma para a gente se mudar de tão longe para São Paulo. Estava no final de outubro, pensamos, vamos deixar para o ano que vem, lá para março, quem sabe, só para termos tempos de nos preparar. Mas tinha o voto, lembra? O voto com Deus? Chegamos em casa, eu nem tive tempo de me trocar. O telefone toca. Vocês precisam se apresentar na catedral no sábado. Pá, fomos trocados. Era quarta-feira, a gente teria apenas 2 dias. Na hora eu senti aquele frio na barriga, porque ao mesmo tempo que eu sabia, eu tinha medo. O medo veio com força, a dúvida veio junto. Era como se tudo que estava claro na minha cabeça desmoronasse de repente. Mas eu sabia, era Deus, era a data dele, não a nossa. Mesmo com medo, comecei a me mover. Fiz o check-out, arrumei a casa, comprei as coisinhas para deixar na casa, deixei tudo organizado como se fôssemos realmente trocados. Mas o frio na barriga seguia ali. Aí foi, chegamos, saímos, né? A gente saiu na sexta-feira à noite e de onde a gente estava até a capital era longe, bem longe. E a viagem foi inteira com o coração na mão. Eu não conseguia nem dormir direito. Eu só pensava, meu Deus, e agora? O que vai ser da gente? Chegamos, respiramos fundo e enviamos um PDF pelo WhatsApp ali, pelo Teams, para o líder do país e o líder do estado. Explicamos o nosso desligamento e ninguém respondeu. Simplesmente em questão de segundo foi a mensagem chegar, que a gente não tinha ido presencialmente, né? A gente tinha chegado na capital, mas parou com o carro e mandou a mensagem. Mas em questão de segundos, só vimos removido, 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 removido. Começaram a nos tirar de tudo. E ninguém ligou de imediato. Ninguém perguntou se estávamos bem, ninguém quis saber de nada. Depois de 1 hora, mais ou menos, o líder do estado ligou. Mas ele não podia falar tudo, porque afinal de contas a gente estava pelo telefone, não presencialmente. Porque presencialmente o negócio pega fogo, né? E a gente não queria passar por humilhação desnecessária. Seu celular fica para fora, né? Eles falam o que quiser, faz o que quiser ali, você não tem prova de nada. E é exatamente assim que eles fazem, para não ter prova contra eles. O discurso foi o de sempre. Vocês estão dando as costas para Deus, Deus não tem culpa do erro das pessoas, como vocês vão fazer isso? Não, 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 não. Mas nós sabíamos de tudo isso que eles iam dizer. Não demos as costas para Deus, demos as costas para o Deus minúsculo, com D minúsculo deles, o da instituição, o do sistema, o do controle. O Deus da Bíblia, para ele nós corremos para o colo. E o recomeço? E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Vocês passaram fome, passaram necessidade? Friends, a gente está reconstruindo até hoje. A adaptação é real, mas a fome não passamos. No sábado que nós chegamos em São Paulo, na segunda mesmo, meu esposo já estava trabalhando e Deus levantou anjos, pessoas maravilhosas que nos ajudou em todo o caminho. E eu levei 2 meses ali, mais ou menos, a gente chegou ali no final de outubro, né, de novembro. Em janeiro eu já estava trabalhando ali de assistente virtual. Fiquei um pouquinho deslocada do que eu faria, estava ali totalmente perdida. Até porque lá dentro tudo era decidido por alguém, né? Você não decidia nada, o que mandava você fazer, você fazia. E aí eu comecei a atender clientes, comecei a reencontrar propósito, e desde então tem sido assim, um dia de cada vez. Pagando a conta, reorganizando a vida, reconstruindo a mente e voltando a respirar. Porque quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. E o mesmo Deus que nos deu direção é o Deus que nos sustenta até hoje. Ele ainda é o mesmo. Ele simplesmente diz,
pega tuas coisas, tua parentela e sai dessa terra. E foi o que a gente fez, simplesmente saímos e obedecemos. No dia 3, eu vou contar sobre outra parte, que é a perda de amigos, famílias e o preço emocional que vem depois da saída. Fica atento. E um beijo e até o próximo vídeo.